Para cada civil israelense inocente trazido de volta, centenas de terroristas palestinos condenados foram libertados das prisões israelenses. 1.968 prisioneiros palestinos foram enviados para a Cisjordânia e Gaza, entre eles 250 condenados à prisão perpétua por ataques fatais a israelenses. Um dos palestinos libertados é Iyad Hassan Hussein Fatafta, que atacou brutalmente Tal Khartoum e sua amiga Christine Lukin com um facão em 2010, matando Christine e esfaqueando Tal 18 vezes, até que Tal fingiu estar morta para salvar sua própria vida. Agora estamos acompanhadas pela sobrevivente Tal Khartoum. Tal, antes das notícias da semana, quero que você me leve de volta ao ataque de 15 anos atrás. Você foi a um passeio de sábado perto de Jerusalém com sua amiga Cristina. Conte o que aconteceu. Ok, vou fazer essa parte brevemente porque está ficando cada vez mais difícil, nos últimos dias, relembrar isso. Mas sim, eu estava trabalhando como guia turística e levando minha amiga, uma cristã americana, pela Shivil Israel, como se diz, trilha nacional. Fomos atacadas por 2 terroristas palestinos e mantidas sob ameaça de facão por meia hora. Depois, amarraram nossas mãos, nos amordaçaram, ajoelharam-nos e disseram Allahu Akbar. E eles começaram a nos golpear com esses facões. E eu estou de lado, deitada no chão, e ele está simplesmente enfiando aquilo em mim. E eu consigo ouvir meus ossos se partindo. E a única coisa que eu sabia fazer era fingir de morta. E eu tomei uma decisão muito difícil para salvar minha vida. Eu mantive meus olhos abertos como se estivesse morta. Vi minha amiga sendo picada na minha frente como um pepino. E depois, como você disse, 18 facadas. Parece até pouco dizer assim, mas eles foram embora. E de alguma forma eu só queria levantar e morrer perto de onde estacionei o carro, para que a polícia pudesse encontrar meu corpo. Após muita luta, consegui ficar de pé, mesmo amordaçada, amarrada e descalça. Eu andei mais de 1 quilômetro e tinha 18 ferimentos de facão, mais de 30 ossos quebrados, costelas partidas, externo esmagado, pulmão colapsado, ombro deslocado, lascas nos pulmões e o diafragma cortado. E por eu ter cortado um deles de leve, com um canivete, o sangue dele ficou na minha manga e A polícia prendeu eles. E quando eu estava no tribunal, quando tive o julgamento com eles, 11 meses depois, lembro que o juiz olhou para eles e disse: Mas por que vocês mataram uma cristã americana? E eles riram, sabe, como 2 garotinhos, e disseram: Ah, achamos que ela era judia. E eles foram condenados. E um desses selvagens já foi solto agora. Tal, sei que é difícil até ouvir esses detalhes e imagino como deve ser ainda mais para você compartilhá-los, especialmente com as notícias desta semana. O que você pensou ao saber que seu terrorista estava sendo solto? Como você ficou sabendo disso em primeiro lugar? Bem, obrigada por me perguntar isso, porque eu estou sentindo muita dor emocional por causa disso. Eu estava assistindo seu artigo anterior. Foi muito bonito sobre os reféns voltando para casa. E um dos pais disse: Nossos corações partidos estão inteiros novamente. Pensei: Isso é interessante. Meu coração está partido de novo. E como eu descobri no Google. Quer dizer, eu sei que você tem um público muito amplo e eu posso ser uma pessoa muito compreensiva para pequenas coisas. Mas eu não tive, ninguém me contou. Eu não recebi uma ligação sequer de nenhum funcionário do governo. E eu acho isso realmente ultrajante e muito doloroso. E realmente aliviaria minha dor se alguém pudesse simplesmente me ligar. E claro, o que aconteceu quando eu descobri sozinha foi que, obviamente, eu presumi que os americanos ou alguém tinham contado aos pais da minha amiga, sabe? Ela é americana. E a irmã gêmea idêntica da Christine me mandou uma mensagem quando viu nas minhas redes sociais que elas tinham saído. Ela não fazia ideia. E isso também significava que os pais dela não faziam ideia. Então, sabe, é complicado no geral toda essa situação. Mas para alguém como eu e para a família da Christine, tem sido ainda mais doloroso.
tal? Que mensagem você acha que essa libertação envia para futuros terroristas e também para famílias de vítimas do terrorismo como a sua e a da Christine? Olha, nós todos somos israelenses, certo? Então, e a nossa vida ela aqui é muito mais complexa. E não é linear. Nós vivemos em tensão, tensões filosóficas. Até na Bíblia se diz que há tempo para alegria e para chorar. E é desse tempo que falamos. Choramos e sentimos alegria juntos, então precisamos lidar com essa tensão. Então, que mensagem isso transmite? Quero dizer, precisamos entender, porque os próprios terroristas dizem, certo, que vão matar de novo. Então, as mesmas pessoas que ficaram felizes com os reféns voltando para casa. E eu estava lá. Eu chorei, eu fiquei tão feliz, mas precisamos ser realistas sobre isso e entender que alguns de nós que estão comemorando serão assassinados por esses terroristas. Acredito que jamais devemos negociar com terroristas. E eu me peguei pensando: como diabos chegamos a essa situação? Nós lutamos uma guerra muito sangrenta e difícil. E chegamos ao fim. Agora estamos tipo, vamos soltar os terroristas. Agora, eu realmente não acho que a culpa seja do nosso primeiro-ministro ou do presidente Trump. Onde eu coloco a culpa é nos governos ocidentais e na mídia ocidental. E eu vou te dizer por quê. No dia 7 de outubro, houve muita solidariedade. E bandeiras de Israel foram projetadas em prédios públicos pela Europa, Austrália e Canadá. E é isso que chamamos de uma janela de tempo em Israel. As pessoas geralmente sentem compaixão e ficam emotivas quando os judeus são assassinados. Mas essa janela de tempo se fechou praticamente alguns dias depois. E o que a mídia fez? E eu quero dizer a extrema esquerda, a porta-voz do Hamas British Broadcasting Corporation, a extrema esquerda Sky News e a extrema esquerda Cable News Network, e devemos chamá-los assim, foi que eles começaram a entrevistar e dar espaço para o outro lado, esse whataboutism. Agora, eles só obtêm informações do Hamas quando há mortes em Gaza. E assim eles estavam propagando mentiras. Eles abandonaram moralmente Israel, que travava uma guerra justa. Sabe, o que eles fizeram, o que esses selvagens fizeram em 7 de outubro, eles cruzaram. Eles pisotearam como se fosse uma linha divina traçada na areia. E a política do governo? A política do governo é ultrajante, simplesmente ultrajante. Ambiguidade. Palestina livre, marchas permitidas. E, ao fim, uma declaração bárbara de um Estado da Palestina. Culpo a mídia. Muito obrigada. Sinto muito, mas precisamos fazer um intervalo agora.